Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 6 de abril. Começou hoje o seminário digital em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Na abertura do evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, defende medidas conjuntas para garantir o direito à saúde. E você confere também na edição de hoje. O Conselho Nacional de Justiça autoriza tribunais a criarem núcleos de justiça 4.0 para aprimorar acesso digital ao judiciário. Segunda turma do Supremo arquiva processos da Lava Jato contra ministro do TCU, Vital do Rego Filho, e ex-deputado federal Marco Maia. Primeira turma nega habeas corpus a acusados de matar embaixador grego em 2016. O enfrentamento à pandemia foi discutido na abertura do seminário digital em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O encontro conta com a participação de magistrados, procuradores, promotores e defensores públicos, além de profissionais da saúde. O encontro, que vai até quinta-feira, pretende promover estudos e propor medidas para aperfeiçoar as normas do judiciário e os processos, além de prevenir novos conflitos da área de saúde na justiça. Na abertura, o assunto foi a pandemia de coronavírus. Por mais que pensemos que nada temos a celebrar, temos que nos lembrar e comemorar também a vida das 74,7 milhões de pessoas que passaram pelo pesadelo da doença e foram curados. Temos que comemorar, reconhecer e agradecer a abnegação dos médicos e profissionais da saúde, a existência da vacina e o início de sua aplicação. Temos ainda que agradecer pelo fato de o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça terem se debruçado sobre os temas da saúde, terem começado a afirmar temas em repercussão geral. Algumas coisas temos a comemorar, mas não sem antes lamentar as milhares de mortes causadas por este vírus que pegou ao mundo todo de surpresa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mandou um vídeo para o seminário. Ele falou da união entre os três poderes. Nós sabemos a situação sanitária que se encontra o mundo e particularmente o Brasil tem sofrido muito com a pandemia da Covid-19 e a união dos três poderes é fundamental para superarmos essas dificuldades. O Conselho Nacional de Justiça tem um papel fundamental. Ao falar sobre os números da pandemia, o presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Luiz Fux, lamentou as mais de 2.800.000 vidas perdidas no mundo para o coronavírus. O ministro reforçou a atuação do Conselho e do STF no enfrentamento da crise sanitária, como a participação do CNJ no Comitê de Coordenação Nacional para o Combate à Pandemia e o esforço do Poder Judiciário para decidir com celeridade as ações envolvendo esse tema. Os órgãos julgadores do Estado e do Distrito Federal produziram mais de 28 decisões judiciais, sentenças e acórdãos e mais de 45 milhões de decisões de outra natureza, conforme o painel de produtividade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário já destinou mais de 777 milhões para o combate à pandemia, a partir de recursos provenientes do cumprimento de penas de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais. O ministro também comentou sobre uma das recomendações do CNJ em relação à Covid-19. Pela qual o plenário recomenda aos magistrados, entre outras providências, o uso do sistema ENAT-JUS, Cadastro Nacional de Pareceres e Notas Técnicas, como auxílio técnico, tal como faz o amicus curiae, para embasar decisões relativas às demandas que envolvam o direito à saúde. A diversidade de conhecimentos e a troca de experiências, nesse momento, é essencial para que, juntos e em cooperação, possamos encontrar soluções que, a um só tempo, reduzam a judicialização e impulsionem um acesso efetivo e universal à saúde em nosso país. Sobre esse seminário, nós vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Você pode nos adiantar qual é a programação prevista para amanhã? Claro, William. Boa noite a você e boa noite a todos. Olha, amanhã o seminário começa às 10 horas da manhã
com uma palestra do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Ele vai falar sobre o tema 793 do STF, que é sobre a responsabilidade solidária dos estados e do Distrito Federal em prestar assistência em saúde. Também estão previstos 2 debates sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à judicialização da saúde e sobre as demandas estruturantes do Poder Judiciário e o direito à saúde. A palestra do ministro Alexandre de Moraes vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça a partir das 10 horas da manhã. E todo o seminário poderá ser acompanhado por qualquer pessoa pelo canal do CNJ no YouTube. E vale lembrar, William, que amanhã, dia 7, é o Dia Mundial da Saúde. William. Muito bem, obrigado pelas suas informações, Viviane. Nesta terça-feira, em sessão plenária, o Conselho Nacional de Justiça decidiu aplicar a pena de disponibilidade com proventos proporcionais a um juiz acusado de abuso de poder e apropriação indébita. Os conselheiros ainda aprovaram uma série de atos normativos, um deles relacionado aos processos envolvendo a pandemia. 5 atos normativos foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros. O primeiro recomenda aos magistrados que atuem na pandemia de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e das normas do direito brasileiro. O segundo instituiu o Fórum Nacional da Infância e da Juventude. O terceiro trata sobre a reestruturação dos comitês estaduais de saúde. O quarto ato normativo recomenda o uso da plataforma de governança digital colaborativa do Poder Judiciário, o ConectJus. Por fim, foi aprovado também a criação dos núcleos de justiça 4.0 nos tribunais, que são especializados em processos digitais. É preciso se explicar que esses núcleos são, evidentemente, facultativos, não é obrigatório, mas que realmente é um instrumento em que a parte pode imediatamente ter o seu acesso à justiça tão prometido pela Constituição Federal. O CNJ também começou a analisar ato normativo que busca dar mais transparência ao faturamento de cartórios, com o argumento de garantia do direito de acesso à informação e do princípio da publicidade com prevalência do interesse público. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil fala em violação do direito à privacidade. O relator é o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. Ele votou pela aprovação da proposta de alteração de uma resolução do CNJ sobre o tema. As informações individuais e nominais da remuneração de membro ou servidor serão automaticamente disponibilizadas para divulgação ampla aos cidadãos e controle dos órgãos competentes. O conselheiro Mário Guerreiro pediu vista e a análise foi suspensa. Na sessão, ainda foi julgado o caso do juiz Marcelo Testa, do TJ do Maranhão. O processo administrativo envolve a apropriação indébita de um lote de cabeças de gado. O relator é o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo. Ele votou parcialmente procedente o pedido, determinando a aplicação da pena de disponibilidade com proventos proporcionais. O plenário, por maioria, acompanhou o relator. As provas constituídas nos autos sobre a prisão de Marques Antônio Moraes, conhecido por Mineiro, e a apropriação indevida de gado pelo magistrado processado após essa prisão, descrita no item 1 da portaria de instauradora, revelam-se suficientes para afirmar a prática de infração disciplinar pelo magistrado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reafirmou o entendimento da PGR de que cultos e missas devem ser autorizados com a adoção de medidas sanitárias. Os pareceres foram apresentados ao Supremo em ações que questionam um decreto do governo de São Paulo que vetou a realização de atividades religiosas presenciais. Nas manifestações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que a prática de cultos e missas é um direito fundamental descrito na Constituição e que, por isso, não é razoável o fechamento de templos religiosos. Levando em consideração a pandemia do novo coronavírus, Augusto Aras reforçou que as igrejas têm o dever de respeitar as normas sanitárias determinadas pelo Estado e também pelo Ministério da Saúde, e que, se isso for cumprido, é possível, sim, a realização de cultos
com a participação dos fiéis. O parecer foi anexado em 2 ações no STF contra o decreto do governo de São Paulo que proibiu atividades religiosas presenciais. E a seguir, os julgamentos nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Em instantes. Não é possível falar da Constituição Federal sem cair em algum lugar comum. Mas o lugar comum muitas vezes é importante para reforçar ideias ainda mais importantes. A Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição é o lugar onde se encontram os direitos e garantias fundamentais, os valores maiores do Estado-nação brasileiro. A Constituição é literalmente a Bíblia do direito brasileiro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou os processos da Lava Jato contra o ministro do TCU, Vital do Rego Filho, e o ex-deputado federal, Marco Maia. Vital do Rego Filho e Marco Maia são acusados de terem solicitado e recebido propina para obstruir os trabalhos da CPMI da Petrobras quando os então parlamentares eram presidente e relator. Por meio de recurso, as defesas contestaram o envio para a Justiça Federal do Paraná dos inquéritos que tramitavam no STF e pediram o arquivamento dos processos. Na sessão desta terça, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin. Fachin negou o recurso e foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Reitero que, por não verificar das razões expostas nos agravos motivos para adotar solução diversa, cuja procedência pude agora examinar solução diversa da esposada na decisão recorrida, proponho a manutenção do que propus inicialmente, que é a negativa de provimento. O ministro Gilmar Mendes votou pelo arquivamento dos processos. Para além do excesso de prazo e da ausência de elementos mínimos de corroboração, não há qualquer prova que possa ser produzida na ação penal em tramitação que permita a condenação do recorrente. De fato, a análise dos requerimentos formulados pelo MPF na denúncia confirma que os únicos elementos a serem produzidos durante a instrução são a reiteração dos depoimentos dos colaboradores, o que é insuficiente para fins de condenação. Os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski seguiram o voto do presidente da segunda turma e, por maioria, os processos da Operação Lava Jato contra o ex-deputado Marco Maia e o ministro do TCU, Vital do Rego Filho, foram arquivados. E a primeira turma do Supremo negou habeas corpus a acusados de assassinar embaixador grego em 2016. Esse e outros destaques da sessão do colegiado com a consultora jurídica Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Os ministros da primeira turma se reuniram nesta terça-feira e se debruçaram sobre vários habeas corpus, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Em um deles, os ministros decidiram pela manutenção da prisão preventiva que teria sido decretada pelo juiz de primeira instância contra aqueles acusados do crime cometido contra o embaixador da Grécia no Brasil no dia 30 de dezembro de 2016, do qual eles são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. O ministro Marco Aurélio havia votado pelo afastamento da prisão preventiva, confirmando a liminar concedida anteriormente, mas a maioria dos ministros da primeira turma decidiram que o habeas corpus não era cabível, já que contrariava uma súmula do Supremo e que também na decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva não havia qualquer ilegalidade a ser corrigida e nem muito menos teratologia. Em outro habeas corpus, os ministros mantiveram a condenação de um delegado de polícia que buscava no Supremo a absolvição pelo crime de embaraço à investigação de organização criminosa, do qual ele foi condenado em primeira instância, junto com outros crimes. Na segunda instância, ele foi absolvido em relação a algumas das acusações da condenação de primeira instância, mas foi mantida a condenação por esse embaraço às investigações. E os ministros acabaram decidindo, por unanimidade, pela manutenção da condenação. E um outro habeas corpus, ele foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber, em que se discutia a ordem de inquirição das testemunhas em audiência criminal.
Segundo a maioria que se formou na primeira turma nesta tarde, quem deve iniciar a inquirição das testemunhas são as partes e não o juiz. E no caso concreto, a juíza teria dado início, com isso violando dispositivo do Código de Processo Penal. Conclusão, os ministros, por maioria, decidiram anular a audiência de oitiva das testemunhas, já que não observado o dispositivo do Código de Processo Penal. E amanhã tem sessão plenária no Supremo. A partir das 14 horas, a gente te espera no Direto do Plenário. E o ministro Marco Aurélio participou da sessão da primeira turma de hoje com um curativo na cabeça por causa de uma extração de um carcinoma, um tipo de câncer de pele. Como esse tipo de lesão não provoca metástase, depois da retirada não vai ser necessário nenhum tipo de tratamento. O ministro foi liberado para continuar normalmente suas atividades e informou estar muito bem de saúde. E agora a gente traz uma decisão da Justiça do Trabalho. A segunda turma do TST condenou uma empresa de cruzeiros marítimos por exigir teste de HIV como condição para a contratação de uma camareira. Os ministros consideraram a conduta discriminatória. Segundo a reclamação trabalhista, a operadora de cruzeiros marítimos exigiu da camareira exame de HIV, teste antidrogas e certidão de antecedentes criminais. A empresa justificou o pedido por causa das particularidades do trabalho. Na Justiça, a profissional pediu indenização por danos morais. Ela alegou que a medida é abusiva, discriminatória e limitadora do acesso ao trabalho. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, indeferiram a indenização. Segundo as decisões, a exigência atendia às necessidades dos demais tripulantes, já que, em alto mar, recursos médicos são limitados. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a decisão foi revista. De acordo com a ministra Maria Helena Malman, relatora do recurso da camareira na segunda turma, não havia razão para que a profissional ou qualquer outra pessoa fosse submetida ao teste de HIV. A ministra ressaltou os avanços da medicina quanto ao controle dos sintomas da doença. Registro que os navios de cruzeiro dispõem de serviços de assistência médica a bordo, com profissionais qualificados e equipamentos hospitalares básicos, o que possibilita o pronto atendimento de trabalhadores e passageiros em caso de problemas de saúde. A ministra lembrou ainda que, conforme a legislação, negar emprego à pessoa vivendo com HIV ou com diagnóstico de AIDS é crime de discriminação, com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão e multa. A questão que eu reputo fundamental e importante é da portaria 1246 de 2010 do Ministério do Trabalho, então Ministério do Trabalho e Emprego. Ela dispõe que não será permitida de forma direta ou indireta nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função e avaliação periódica, retorno de emissões ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV. O voto da relatora foi acompanhado pelos demais ministros da segunda turma. A empresa vai ter de indenizar a trabalhadora em R$10 mil por danos morais em caráter pedagógico. E agora o site do Tribunal Superior Eleitoral vai informar aos internautas sobre a aceitação de cookies. A iniciativa é uma adequação da página à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando você entrar no site tse.jus.br, já vai ver um pop-up, uma daquelas janelinhas que aparecem quando a gente está navegando na internet. O pop-up vai te avisar que o portal usa cookies, como são chamadas ferramentas essenciais de navegação na internet. Você também vai ficar sabendo que, ao continuar na página do TSE, concorda com a política de privacidade do Tribunal Superior Eleitoral. Colocar esse aviso foi uma das iniciativas do tribunal para adequar o site à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E no próximo bloco, os destaques da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa.
Hoje tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Quem traz os detalhes é o repórter Henrique Amaral. Na sessão de logo mais, os ministros do TSE devem analisar 2 ações de deputados federais que pedem para se desfiliar do Partido Socialista Brasileiro sem perderem os respectivos mandatos. Felipe Rigoni, do Espírito Santo, e Rodrigo Coelho, de Santa Catarina, afirmam que passaram a sofrer perseguição do partido depois que votaram a favor da reforma da Previdência Social, isso em 2019. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto é o relator do processo de Rigoni, enquanto a ação de Rodrigo Coelho está sob relatoria do vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Nas 2 ações, os relatores entenderam que não houve perseguição por parte do PSB. E agora, o plenário do TSE deve analisar os casos. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Direito Real de Habitação não admite extinção de condomínio nem cobrança de aluguel. O direito real de habitação é o direito que o cônjuge sobrevivente tem de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia do casal depois do falecimento do companheiro. É um limitador do direito de propriedade. É uma composição entre o direito à proteção à família e o direito de propriedade, que são os 2 princípios da Constituição brasileira. Com base no direito real de habitação, a terceira turma do STJ reafirmou a tese de que, na sucessão por falecimento, a extinção do condomínio em relação a imóvel sobre o qual recai o direito real de habitação contraria a própria essência dessa garantia, que visa proteger o núcleo familiar. Também por causa dessa proteção constitucional e pelo caráter gratuito do direito real de habitação, não é possível exigir do ocupante do imóvel qualquer contrapartida financeira em favor dos herdeiros que não usufruem do bem. Ao reafirmarem a tese, os ministros reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia declarado a extinção do condomínio e condenado a companheira do falecido e a filha do casal, que permaneciam no imóvel, ao pagamento de aluguel mensal às outras herdeiras. O Tribunal Estadual reconheceu o direito real de habitação da companheira, mas entendeu que essa prerrogativa não impede a extinção do condomínio formado com as filhas do casamento anterior do falecido, também herdeiras dele. Por isso, o tribunal determinou a alienação do imóvel, com a reserva do direito real de habitação. A relatora do recurso especial no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que o direito real de habitação, reconhecido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, está previsto no Código Civil e tem natureza vitalícia e personalíssima, o que significa que ele pode permanecer no imóvel até a morte. A relatora destacou ainda que o Código Civil é expresso em relação ao caráter gratuito do direito real de habitação. Sendo assim, a ministra afirmou que os herdeiros não podem exigir remuneração da companheira sobrevivente, nem da filha que reside com ela no imóvel. A terceira turma seguiu o voto da relatora para dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão do Tribunal Paulista, julgando improcedentes os pedidos de extinção do condomínio e arbitramento de aluguéis. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o INCRA e o governo federal terminem dentro de um ano a demarcação da terra da comunidade quilombola de Cambuta, em Santo Amaro, na Bahia. Ao todo, mais de 1.700 processos de limitação de terras quilombolas em todo o país estão parados. Na ação, o Ministério Público Federal pede que a Justiça determine que o INCRA comece o relatório técnico de identificação de delimitação de terras quilombola em Santo Amaro, na Bahia. Isso no prazo de 90 dias e sob pena de multa de R$10 mil por dia em caso de descumprimento. De acordo com o MPF, em 2010, o território foi certificado pela Fundação Cultural dos Palmares como comunidade remanescente do Quilombo de Cambuta. O problema é que depois de quase 11 anos, o INCRA nem começou a primeira etapa de reconhecimento da área. E esse não é o único processo que não foi realizado. De acordo com o próprio INCRA, cerca de 1.700 pedidos de regularização de terras quilombolas de todo o Brasil estão parados. Desse total, 57% começaram as demarcações entre 2003 e 2010. Para o Ministério Público Federal, essa é a prova de que o INCRA não tem respeitado o prazo razoável de processos e também o direito de propriedade das terras de comunidades quilombolas.
Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã.